Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Se eu roubasse para o Sporting já não os Bi, que fixe, quinta-feira não há aulas. Bi, então, não há aulas? Pois é a comemoração do 25 de Abril. Espetáculo, vou ficar a dormir. E há quantos anos já passaram? 39, quase 4 décadas. Como é que tu sabes isso? Eu vou-te explicar. É que nós decidimos entrevistar pessoas que viveram o 25 de Abril. Ótima ideia, visto que nós não estávamos cá nessa altura. Mesmo. Tens aí as entrevistas? Vamos vê-las? Vamos, claro. Pois no 25 de Abril, no dia 25 de Abril, estava na régua onde sempre vivi e vivo. O que estava a fazer? Bom, estava a dormir. Quando isso aconteceu, dei conta, e eu, como muita gente, só de manhã quando ia para o trabalho. Não sabia se havia possibilidade da revolução estar iminente. Nem eu, nem outras pessoas. O que diziam as pessoas que eu conhecia, nunca disseram nada acerca da Revolução. Como se comportavam antes, tiveram que aguentar. Depois, claro, deram vidas à história. O que me parece que mudou nestes 39 anos, nada mudou, tudo piorou. O 25 de Abril foi feito com boas intenções, mas os homens nada fizeram para que melhorasse a nossa vida. O que é que parece que não mudou e deveria ter mudado? Pois, quando se fez a Revolução era para, de facto, mudar qualquer coisa. Haver liberdade, democracia, mas nada mudou. Pelo contrário, piorou. A vida está péssima, está má, está péssima. Principalmente para a juventude. Piorou tudo. Claro que fiquei satisfeito com a Revolução, tomei parte nas festas e tive mesmo a iniciativa de arranjar a dar o nome do 25 de Abril ao largo, que até aí era conhecido por Largo da Ponte. Portanto, oficiei a coisa, através da Câmara e dos Correios, mandaram fazer uma placa essa aqui alguém pagou e foi colocada aqui no Largo 25 de Abril. Logo no 1º de maio, teve lugar logo no 1º de maio, a seguir à Revolução, e concentraram-se aqui muita gente, pessoas, tropas e entidades civis e militares. No 25 de Abril eu estava já a trabalhar num antigo liceu que há no Peso. Eu trabalhava no liceu e limpava as salas, como aqui, tomava conta dos alunos e dava assistência aos professores. Acerca da Revolução, ouviu-se a notícia na televisão que os políticos estavam a preparar um 25 de Abril, onde depois a gente estava sempre à frente do ecrã para ver realmente o que estava a pensar. Cá fora as pessoas só comentavam com medo, porque pensávamos que era uma revolução conforme vê-se na Rússia, nos Estados Unidos e por aí para fora. E a nossa preocupação era que acontecesse essas coisas aqui. As pessoas tanto estavam à frente do ecrã como vinham cá para fora, porque tínhamos necessidade de nos ver umas às outras, porque estávamos com medo. Até pode ser um bocado ridículo, mas muitas vezes olhámos para o céu porque pensávamos que vinha algum avião. A gente sentisse um barulho, já pensavam que eram os aviões no ar para nos fazerem mal. Mudou estes anos todos. Enquanto durou uma temporada 25 de Abril, estávamos mais ou menos bem. Agora, ultimamente, precisávamos de outro 25 de Abril porque está a acontecer o que estava a acontecer antes do 25 de Abril. E precisávamos agora de outro novamente. Eu, no 25 de Abril de 1994, encontrava-me em Moçambique. Não me encontrava cá no meu país, em Portugal. Porque aqui em Portugal era um salário de 4 mil escudos e eu fui para Moçambique ganhar quase 90 contos. Portanto, não me interessava nada de estar aqui.
Depois, o que estava a fazer foi para Papagaios de Camaravaça trabalhar, trabalhei. Aquilo que devia ter feito, acho que foi bom para mim. Agora, a nível acerca da possibilidade de evolução iminente, sabíamos perfeitamente que já teria acontecido isso, ou tinha mesmo que acontecer, porque nós aqui andávamos cheios de medo. Éramos um país pequeno e não era preciso dar tanto medo. Um país pouco desenvolvido, nada desenvolveu neste país. Infelizmente, é um país que ainda precisava de muitas coisas, não é? Mas, de qualquer maneira, os políticos deixam muito a desejar. Desde o 25 de Abril para cá, até os políticos não penso que fossem homens competentes que mudassem o mundo. Acho que o mundo em todos os lados também está igual, uns mais do que outros, não é? Mas o nosso país está mesmo na miséria. Não pode... As pessoas diziam o que conheciam, as pessoas, o que elas diziam, quem eu conhecia. O que é que diziam? Olha, coitaditas, andavam para aí todas também passear para um lado, para o outro, havia muito trabalho, não é? Falavam muito pouco, não é? E, quer dizer, falavam muito pouco, porque também tinham medo, não é? Era uma ditadura, não é? Agora também pouco menos, não é? Porque o homem agora desenvolveu, faz mais corrupção, as pessoas também não podem falar, ou senão é só dizermos que há um bocadinho de liberdade, mas de resto, antigamente, acho que até era melhor, porque havia trabalho para toda a gente, para os jovens, para tudo, e agora não há nada. Isto agora está mesmo o caos. Como se comportavam as pessoas comportavam-se também bem, coitaditas, também desconheciam alguns problemas, não é? E comportavam-se mais ou menos bem, porque desconheciam muita coisa, que agora está a vir à tona, não é? Que está a vir à verdade. No entanto, olha, as pessoas agora também, coitadas, lá vão vivendo conforme podem, não é? Nos passados 39 anos acho que não mudou nada, acho que ainda ficou pior do que estava, porque as câmaras, ministros, juntas de freguesia, é tudo a manipular o mundo está a ser todo manipulado por esses grandes, não é? E vê-se mesmo que a manipulação é muito grande, porque há casos as câmaras fazem coisas que nem sequer deviam ter feito, não é? Porque estragam aquilo que está bonito e deixam depois tudo fraco, não é? O que é que eles fazem? Estragam o bonito e depois eles fazem grandes obras e ficam dividem o dinheiro. Cá para mim podiam aproveitar o dinheiro de outra maneira e era mais bonito, mas eles não. Gostam de fazer grandes obras, grandes projetos, porque não são eles que pagam, não é do bolso deles, é do bolso do contribuinte. O que mudou e o que devia ter mudado, olha, não devia ter mudado, o mundo não devia ter mudado, nem mudou nada. Se quer que lhe diga, para ser franco, o mundo cada vez está pior e vai continuar a ser pior e vamos ter uma guerra mundial iminente. O pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico e nós não vamos gostar dessas coisas. Temos uma guerra iminente ou muita fome que não há ninguém que deite a mão a isto. A nível de ministros, há um ministro qualquer, entra para lá, enche o bolso, larga. Vai outro ministro, enche o bolso, larga. Vai outro ministro, vai e põe o dinheiro em layoff. Põe o dinheiro lá fora, põe tudo. E nós somos os mais desgraçados. Não somos os mais pobres, temos que aguentar com tudo. Mais nada, não tenho mais nada a dizer sobre o 25 para cá do 25 de Abril. Mais nada. Joaquim Maia, idade 63 anos, de cidade de Pestarra. Portanto, onde estava no 25 de Abril, estava em casa, 48 horas antes tinha regressado de cumprir o serviço militar de Moçambique, onde estive em zona 100%, e naquele dia estava em confraternização com família. Entretanto, chega um amigo a visitar-me, a dar-me conhecimento de que em Lisboa e Porto haveria uma confusão com os militares na rua, se sabia de alguma coisa. Eu, completamente desconhecendo o que estava a passar, embora que já se constava qualquer coisa, há muito tempo, mesmo lá fora no ultramar se conspirava isso, porque os capitães do Abril estavam revoltados com o regime fascista. Eu, através
da informação da rádio e em comunicação que tive com certos amigos, fui-me informado que estava as Forças Armadas a fazer o derrubo do regime fascista, onde conquistaram os pontos principais em Lisboa, a RTP, os ministérios, mas tiveram lá uma certa e determinada dificuldade com uma PIDE, que era uma polícia horrorosa existente no nosso país, que fez muito mal ao cidadão e que fizeram frente às Forças Armadas. Mas felizmente, com a grande capacidade, com a grande determinação, com a inteligência dos capitães, com os seus soldados a comandar, eles foram obrigados a obedecer ao serviço militar. Felizmente que tudo correu da melhor maneira, o povo começou a ter conhecimento, a concentrar-se e a juntar-se às Forças Armadas. Foi uma revolução que deu ao mundo um nome histórico, uma data histórica, digamos, porque foi uma revolução sem sangue, foi uma revolução como hoje chama, e chamou-se na altura que o povo deu cravos aos soldados, porque derrubou-se um fascismo de tantos anos e que se passou a viver depois para a liberdade. Embora muito o povo não sabia o que era viver-se para a liberdade, para a democracia, porque nós vivíamos aterrorizados num fascismo, e com o tempo, felizmente, o povo veio lentamente a compreender e a perceber-se de que vivia em paz e sossego. Ora bom, passando estes tempos todos, existiu ainda uma certa e determinada turbulência com um governo de salvação militar que foi feito na altura. Houve um mal-estar que era chamada Copcorn, e depois aquilo com o tempo acabou por desaparecer. As Forças Armadas foram-se organizando, entretanto chegaram os políticos, começou-se a organizar os partidos, infelizmente ainda algumas intentonas, fez o recenseamento, partiu-se para a Constituição, fez-se eleições, passou-se a viver num país de liberdade democrática, que felizmente é até hoje. A partir da altura, ora, neste espaço vivemos com a moeda escudo, a vida ainda não era muito fácil, mas já era melhor no país, mas só começou o povo a ter um pouco mais de viver com um bocadinho, vá lá, financeiramente melhor do que aquilo que vivia quando foi a entrada de Portugal na CE, na União Europeia. Foi aí que Portugal se expandiu, foi aí que Portugal começou a ter progresso, foi aí que começou a ver o desenvolvimento do país, e que até aquela data nem toda a gente tinha luz, não havia, nem toda a gente tinha televisão, essas coisas todas, não havia saneamentos, não havia nada para aí fora. Felizmente, depois com a entrada da CE, da Europa, que nos ajudou muito, fomos muito beneficiados com isso, o país progrediu ao ponto em que hoje nos encontramos. Só que os nossos governantes dos partidos que representaram o nosso país, ou que representam o nosso país, que nos governam, quando são eleitos, e esquecem-se na altura que fazem promessas e depois no decorrer do tempo, e esquecem-se do povo. São um bocadinho comodistas, olham muito mais para eles, os políticos, do que olham para o povo. E isso não pode ser, porque estamos a atravessar hoje uma crise, especialmente na juventude, e não só, não é? Mas especialmente na juventude, que não sei qual será o futuro deles no amanhã, porque não houve um bocadinho de cabeça fria durante estes anos em que fomos financiados pela Comissão Europeia. De maneira que a liberdade é bonita, com a democracia, mas para isso também os políticos têm que contribuir para o bem-estar
dos povos. Pronto, pá, isto, o 25 de Abril foi assim, eu nesse dia estava a trabalhar nos Correios, estava em Medrões, estava a chover, um dia muito sentimental, no qual eu de manhã ouvi-se um zum que o Governo vai agora, ao 25 de Abril, à Revolução em Lisboa. É claro, e a notícia durante o dia foi-se dando assim, normal, sempre a Revolução e tal. E o Marcelo Caetano já fugiu para o Brasil, e mais isto, mais aquilo, e pronto. O Governo estão no Carmo para os prender, e os militares estão no Carmo para prender os governantes, e mais isto e mais aquilo. Ora bem, nós até aqui, até aquela data, o 25 de Abril, nós não pensávamos desde o 25 de Abril. Tínhamos, porque até esta data nós tínhamos que ser pelo regime. O regime que tínhamos, e quem fosse empregado não se podia manifestar contra, nem pensar, porque senão era logo preso e ficava sem o emprego. No qual hoje as coisas ainda não estão assim, além das coisas estarem más, mas ainda não estão assim, e penso bem que já lá não chegarão conforme nós estávamos, porque tivemos 40 anos de ditadura. E então, pronto, eu vinha por aí abaixo, vinha na motorizada, e sempre a pensar, será que nós vamos ter uma vida melhor? Nós ganhávamos, sei lá, 2000, ganhávamos 2 contos, 2.000 escudos, 2 contos, olha, são 2.000 escudos. Ganhávamos 2 contos por mês. Bom, pode ser que isto se componha, pode ser que isto vire, pode ser que isto venha melhor, e sentíamos assim, dentro, pronto, uma abertura que se calhar que íamos ter para uma reviravolta, para uma melhoria de vida. E foi verdade. Após o 25 de Abril, toda a gente ficou melhor. Houve o pobre menos pobre, o rico menos rico, e toda a gente esteve mais ou menos bem. Fui andando, alguns dos ricos, como aconteceu aqui, com o Zé de Louça, enriqueceu após o 25 de Abril, porque pôs ali as bombas de gasolina, o cimento liso, pronto, e tudo aquilo que ele pôs, ele ficou rico naquela altura, porque toda a gente a fazer obras, tudo a fazer obras, hoje estão paradas. Hoje estamos a atravessar aqui uma época má, difícil, muito difícil, e porquê? Porque olhando para a frente, conforme a gente vê, que só se vê vinhas, pronto, isto está em baixo, as coisas não andam, porque se aquilo não der, a nossa zona para. E está estagnado, a nossa zona está estagnada, precisamente por causa disso. Ora, o 25 de Abril foi, sem dúvida, muito sentido, com muita alegria, depois nos dias a seguir foi com muita alegria, depois, é claro, vieram os partidos, porque no 25 de Abril não havia partidos, foi um movimento, era o MFA, o Movimento das Forças Armadas. E depois houve um movimento democrático popular. E esse movimento democrático popular foi aí que depois se escolheu todos aqueles que pertenciam ao anterior regime, tudo abandonou e tudo foi embora. Saíram todos, os que estavam nas câmaras, estavam nas juntas, os que eram cabos de ordem, tudo, pronto. Tudo que pertencia ao antigo regime, tudo foi embora. E a partir daí, pronto, tivemos então que, nesse movimento, o Movimento Democrático Popular, o MDP, tivemos que fazer então aí uma escolha de homens, de pessoal, para gerir a Câmara, para, pronto, até haver novas eleições e até se movimentarem os partidos. O que aconteceu foi exatamente o 25 de Abril, eu trabalhava lá numa fábrica e as pessoas interrogavam-se
o que aconteceu, o que não aconteceu, e depois punha-se um indivíduo. Olha, arrebentou um obsesso em Lisboa. Foi um obsesso que estava lá e arrebentou. E quando viemos a saber, era mesmo o 25 de Abril. Ficamos todos apreensivos porque estávamos numa terra que à partida não era nossa, mas que o governo de então nos dizia que podíamos estar com aquilo, era Portugal também, não é? Acontece que se desenvolveu, passou-se mais uns dias, criou-se uma instabilidade dentro da cidade de Luanda, que foi uma loucura, senhor. E eu cheguei a ver carros com pessoas mortas, cobertas com um pano, mas o sangue via-se apintelado nos panos brancos. Veja como é que as pessoas andavam em pânico, mas brancas e negras, porque depois foram os negros, pronto, naquela altura, a valer-se um pouco daquela situação e valer-se dos brancos que estavam lá, porque o inimigo era o branco. Mais nada, pronto, eu lá estava, ainda um dia fui à fábrica de noite, porque eu levava o pessoal para entrar no turno da meia-noite, porque a fábrica de fósforo trabalhava 24 horas, e então, quando chego lá à fábrica, o guarda da fábrica, era um senhor chamado Américo, Feliciano, sou mais Feliciano, Feliciano, vá-se embora, desapareça daqui para fora, pá. Olha, veja, apontou-me para a parede e as balas lá picotadas no cimento. Pronto, digo assim, vou para casa, qual é? Pá, eu dizer à minha mulher, isto está mal. Então eu agora cheguei à fábrica e disse assim, coitado, estar as mãos à cabeça. Mas estamos desgraçados. Pois estamos, pronto. Mas enfim, e eu tratei de pegar nela e na minha filha, porque já tinha 1 aninho e meio. E telefonei logo ao outro dia, ainda fui para a fábrica, ainda pude ir à fábrica outro dia. Telefonei para uma agência de viagens que tínhamos, com quem a fábrica trabalhava e tínhamos bastante confiança. Ó, Sr. Fulano, arranje-me uma passagem para a minha mulher e para a minha filha, logo que possa, para levar a minha mulher. Já não estava na minha casa, estava na casa do meu Serafim, nesta casa nova. Para levar a minha mulher até o aeroporto, senhor, controle. A nossa tropa também castigou os brancos que lá estavam. Pá. Pois foi. Pá. Era preciso parar quase de 200 metros, controle. Enquanto que lá foi um 25 de Abril com tristeza, não é? Aqui foi uma emoção assim, com alegria. Quer dizer, foi totalmente diferente, foi um bocadinho diferente. E então, qual foi o fim disto tudo? Eu ainda fiquei lá mais um mês e tal, a ver como as coisas se preparavam, mas as coisas pioraram cada vez mais. Pioravam cada vez mais. Era morte de todos os sítios. Chegamos a estar, eu, o Álvaro Conde e outro senhor e o meu irmão Serafim, com armas de caçadeiras em cima dos telhados. Acontece que depois disto vi que não tinha mais solução nenhuma. A solução qual foi? Marcaram a passagem para mim dia 4 de setembro de 74. E vim, cheguei aqui dia 4 de setembro de 74. Depois foi um problema enorme, sabe? Aqui já não bastava os problemas que eu trazia. Sabe que dinheiro é que eu trouxe de 8 anos de trabalho? 7,500 que autorizavam por bilhete da passagem, com o bilhete de avião dava-lhe direito. E então, mais algumas notas de milho, já nem sei se eram 4, se eram 5, se eram 6, nem sei, dentro da cabecinha de uma boneca da minha filha, já vos contei isto algumas vezes, e foi com esse dinheiro que eu cheguei aqui para começar uma nova vida com a filha e mulher, sem casa, a roupa do corpo. Foi difícil. Foi muito difícil. Não obstante toda esta desgraça, os nossos conterrâneos, aqui, onde eu comecei a trabalhar na Casa de Ouro depois, nas destilarias, sempre que havia e sabiam que o indivíduo era retornado, meu Deus, eu estive para olhar para algumas vezes.
Estava perdido, pá. Andava perdido. Eu estive a olhar por algumas vezes. Não, porque as pessoas aqui ficaram imbuídas de uma raiva, pá. De uma raiva. Aqueles que iam para a França ou para a Alemanha, não, mas porque foram para Angola, Guiné ou Moçambique, esses eram os desgraçados. Esses gajos foram os gatunos, foram para lá, roubaram tudo, mataram tudo. Eu no 25 de Abril não me apercebi que essa revolução estava para acontecer. Estava a trabalhar na construção civil, saí até o sítio, Rua 1º de Dezembro, no Peso da Régua, para o seu trabalho, e fui uma festa neste dia. As pessoas não contavam, porque vivíamos debaixo de um regime bastante severo, em que as liberdades não eram aquilo que é hoje. O que fazer era realmente, estava na construção civil, trabalhando na construção civil, tinha à volta dos meus 17 anos, 18. Não sabia nada acerca da possibilidade da revolução, estava iminente. As informações eram poucas. As rádios, que era aquilo que se ia ouvindo, mas não davam notícias que podiam prever o 25 de Abril. Pelo menos eu não me apercebi disso. Nós na rádio ouvimos música, havia um programa, nunca me esqueço, na Renascença, que era o Peça por Telefone, por exemplo, que era à noite, desde as 9 às 11 da noite, e era esses programas de rádio que ouvíamos então, e acerca do acontecimento iminente que, entretanto, se veio a verificar. Não sabíamos nada, aqui nas nossas aldeias. Como se comportavam as pessoas. Era um comportamento normal, de uma amizade que hoje, ainda que exista, mas acho que as pessoas eram mais sãs naquele tempo. As pessoas eram mais amigas, eram mais honestas umas para com as outras. Hoje acho que vive-se numa sociedade um pouco de fachada. Aparentemente parece que há uma amizade muito sã, mas depois, na hora de precisar, as pessoas viram as costas. E isso não acontecia neste tempo, penso eu. O que parece que mudou com o passado destes 39 anos. Olha, muita coisa mudou de facto. Umas para melhor, outras para pior. Penso que a falta de respeito que há dos mais novos para com os mais velhos. Este tocato lá mete uma certa confusão. Deixou-se perder estes valores. A hierarquia, eu meto-me confusão. Crianças a tratarem os mais velhos por tu, por exemplo. Uma das coisas que acontecia no meu tempo, nós para com os nossos avós, tios ou assim, sempre que cruzávamos com eles pedíamos as bênçãos, por exemplo. E isto hoje quase que caiu em desuso. Ainda vai havendo, mas muito pouco. Não sei se é do vosso tempo e se vocês usam isso para com os vossos familiares, mas era assim. E outros assuntos relacionados, por exemplo, estes 39 anos trouxe esta tal liberdade de expressão, podemos exprimir, mas acho que a liberdade tem limites e a minha liberdade termina onde começa a do outro e nós às vezes nem sempre sabemos parar. O que lhe parece que não mudou e que deveria ter mudado era isto, mais respeito uns pelos outros, porque, e mais verdade. Isto passando um bocadinho para a política, acho que as pessoas vivem de falsidade e não de verdade. E isto estamos a pagar muito caro, esta falta de verdade e de honestidade está-nos a custar muito caro nos momentos que estamos a viver no nosso país. É dramático. Não me preocupo muito já com a minha pessoa, mas com a vossa geração. E a prova está nos milhares de jovens que acabaram os seus cursos, estão em casa a viver à custa dos pais ainda com 25 e 30 anos. É dramático e aqueles pais que podem manter os filhos, porque muitos têm que sair do seu país já procuram uma vida melhor. É triste que o 25 de Abril foi realmente um momento de alegria, de esperança para toda a gente e feito uma análise destes 39 anos, verifico que realmente nem tudo foi mar de rosas. Muita coisa ficou por fazer, ou muita coisa está por fazer, e não está feita porque os políticos serviram-se da política para benefício próprio e não para beneficiar um povo. Era isto que eu tinha para dizer. No dia 25 de Abril não estava cá. Tinha eu nos meus... Que anos é que eu tinha? 19 anos, era um jovem. E tinha ido estudar para a Espanha.
estava em Granada. Achei piada que, a uma certa altura, diz-me um colega: olha que na tua terra parece que houve uma revolução. E eu respondi: não acredito, que aquilo está muito bem seguro, os cordelinhos estão muito bem apertados e não acredito muito que o regime permita isso. Mas depois, à noite, consegui apanhar a rádio, que era a emissora nacional, só se conseguia apanhar à noite, e dava marchas militares. Mantenha-se nas suas casas. Foi quando, de facto, me apercebi que alguma coisa tinha acontecido. Não estando cá, a minha perspectiva do 25 de Abril, do dia 25 de Abril, portanto, não do movimento em si, é ligeiramente diferente, porque não vivenciei, digamos, aquelas emoções todas do momento. Embora tenha histórias curiosas, porque os espanhóis também aderiram muito ao nosso 25 de Abril. Eles estavam numa situação política muito parecida à nossa. E quando souberam, alguns dos colegas meus, numas festas que tivemos, quando souberam que eu era português, rodearam para que lhes contasse o que é que tinha acontecido, mas de facto sabia o que eles sabiam, que eu também não estava cá. O 25 de Abril foi um aspecto importantíssimo na nossa história, não há dúvida nenhuma. Mas eu costumo dizer que o 25 de Abril ainda não se realizou. O que é que significa isso? Que esses ideais de justiça, sobretudo justiça social, porque a liberdade é sempre muito relativa, mas a questão de justiça social, de procurar harmonizar todos, digamos assim, todos os interesses da população, nunca se conseguiu. E hoje estamos a retroceder muito. Estamos a regressar a uma fase até anterior, quase anterior ao 25 de Abril, no sentido de que os valores, as ideias são as mais antigas. E, portanto, se calhar há que fazer um novo 25 de Abril. Como não sei, mas é necessário, pelo menos, um novo 25 de Abril nas nossas mentalidades. Estás a ver a sorte que nós temos? Tens razão. Antigamente não havia liberdade de expressão, as pessoas viviam com muitas dificuldades. Para teres uma ideia, havia um senhor na minha terra que me contava que ouvia certas estações de rádio às escondidas. Mas, entretanto, as coisas melhoram. Com a Revolução, passou-se a viver num regime de democracia, com melhores condições de vida. Não ouviste as pessoas comentarem isso? Pois, mas infelizmente estamos a voltar ao mesmo. As pessoas até dizem que precisamos de um novo 25 de Abril. Estamos novamente a sentir as dificuldades. A taxa de desemprego é cada vez maior e a miséria já se começa a notar nas ruas. Está a ficar complicado. Qualquer dia somos obrigados a emigrar também ou a arranjar outras soluções. Bem, e nem vale a pena confiar nos políticos. Resta-nos ter esperança que isto melhore. Não sei a como. Enquanto não nos livrarmos da Troika, isto não vai para a frente. Mas vamos ter esperança, como tu dizes. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena.